E aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar falando então um pouco mais sobre os 12 passos que podem anteceder a recaída. No conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre mais três desses 12 passos que podem anteceder a recaída. São condutas extremamente perigosas, pessoal, de pessoas que vivem dentro de grupos de recuperação e vivem em contato com comunidade terapêutica, que podem estar tendo esse tipo de conduta e não estão se percebendo. Então, bora comigo, conferir no conteúdo de hoje sobre os 12 passos que podem anteceder a recaída. Bora lá para mais um vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Papo de Adicto em Recuperação. No conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 12 passos que podem anteceder a recaída. No vídeo de hoje a gente separou então o material do sétimo, do oitavo e do nono passo que pode anteceder uma recaída. Como a gente já estava falando no vídeo anterior, né? São comportamentos que o membro que está participando de um grupo de recuperação, que está fazendo tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, ele não pode ter esse tipo de comportamento, né? São sintomas que vão levar a uma recaída, né? Então é extremamente perigoso observar alguém que está vivenciando a recuperação e acredita que está fazendo as coisas certas, mas na realidade está indo para um caminho que pode ser muito perigoso, né, pessoal? O sétimo passo, dentre esses 12 passos que podem anteceder uma recaída, é: organize dentro do seu grupo um clã ou um grupinho de poucos membros que compartilhem absoluta e totalmente com as suas ideias. Normalmente, criar um subgrupo é, de uma certa forma, deturpar ou desviar a atenção daquilo que o programa me sugere. Então, criar um subgrupo, criar um clã, criar, né, um grupinho de membros que estão com as mesmas ideias que a minha, que não compartilham com a ideia do programa, com certeza é uma forma de fazer diferente daquilo que o programa está me sugerindo. E desviar e deturpar e fazer com que as minhas ideias prevaleçam em relação ao programa é confundir os interesses que os 12 Passos de Alcoólicos Anônimos e que o projeto terapêutico que tem dentro de uma comunidade terapêutica me sugere. Um exemplo bem real disso que acontece são aqueles membros, aqueles acolhidos, aquelas pessoas que acabam desistindo do tratamento antes de concluir esse tratamento, que normalmente tem um projeto terapêutico por trás disso. É uma metodologia totalmente pensada, o porquê desses 9 meses, para que a pessoa possa realmente começar a entender e colocar em prática todo o programa de recuperação. Mas muitos às vezes acabam por desistir, por abandonar o tratamento, por se desligar, porque tem outros interesses em relação a recuperação ou tem outros interesses que colocam à frente da recuperação. E aí, como eu estava falando, criam subgrupos, criam afinidade com outros membros que já tenham se desligado, que ou criam, têm a ideia de que não tem a necessidade de seguir na sua totalidade o programa ou o tratamento. Entendem que muitas vezes tem muitas besteiras que são ensinadas a, fim, a partir do programa de recuperação que precisam se reinserir muito rápido, tem uma necessidade muito rápida de se inserir na sociedade. Muitas vezes para poder trabalhar, para poder ter renda, confundindo a direcionamento que tem e o sentido que tem um programa de recuperação. Essas responsabilidades e esse compromisso com o emprego, com a família. Fico me perguntando qual o comprometimento e qual a responsabilidade que eu, tendo abandonado a sugestão do programa, vou ter com a minha recuperação. Qual o compromisso e a responsabilidade que eu vou ter com uma família, com um emprego ou com qualquer outra atividade que venha a requerer compromisso. Se quando eu estava dentro de um programa, se quando eu estava dentro de uma CT, ou se quando eu estava vinculado com um grupo, eu abandonei para priorizar as coisas que estão em segundo plano, coisas que são supérfluas, porque emprego, rotina,
Tudo isso vai vir, para quem está vivendo uma recuperação, vai vir de uma forma natural, sem essa necessidade de anseio por buscar coisas materiais, por buscar trabalho, por buscar emprego, por buscar recuperar tudo isso do dia para a noite. Isso não existe na recuperação. A gente se autodestrói, a gente destrói a nossa família, a gente coloca todas as coisas que a gente tem fora e do dia para a noite resgatar elas é quase que impossível. Dentro desses 12 passos que podem anteceder a recaída, chegamos então ao oitavo. O oitavo é dizer em segredo ao recém-chegado que você não tem necessitado levar muito a sério os 12 passos do programa. Provavelmente a essa altura, esse membro que age dessa forma, ele já está à beira de um abismo. Ele já está à beira de uma recaída. Esse abismo que acontece muitas vezes por não levar a sério o programa de recuperação, não levar a sério o tratamento. Muitas vezes por desvio de atenção, por desviar a atenção para outra questão que não é a recuperação, que não é o princípio básico do programa, que é viver uma vida nova, uma vida plena, uma vida significativa. Com a mesma disposição e boa vontade que o adicto usa para conseguir a droga, de preferência, com a mesma destreza e articulação que o alcoólatra dribla as adversidades que existem para ele chegar até um copo de martelinho, quando a tremedeira do delírio, os trêmulos já quase impede ele de caminhar. Essa é a conversão em direção contrária que o membro do grupo tem que fazer e deve fazer para usar esse tipo de raciocínio que ele usa para fazer esse tipo de coisas, para tirar ele dessa subjugação que a droga e o álcool faz. Então a necessidade que se tem de levar o programa a sério é uma prioridade máxima para quem quer viver em recuperação. Do contrário, a direção sempre vai ser o abismo, a recaída. Então, transmitir esse tipo de mensagem de que o programa não deve ser levado a sério para alguém que está apenas começando a caminhada, que está apenas conhecendo o programa, que está aprendendo sobre a literatura, que está aprendendo sobre como funciona um grupo, como funciona o programa de recuperação. Isso é extremamente prejudicial, tanto para essa pessoa que está começando, que está ingressando no grupo, e mais prejudicial ainda para essa pessoa que está transmitindo esse tipo de mensagem. Fica a dica, né? Fiquem atentos em relação a isso. Se a gente está tendo esse tipo de comportamento, ou se a gente consegue observar alguém que está tendo esse tipo de conduta, essa pessoa ela está à beira de um abismo, à beira de uma recaída. A gente encontra então ao nono desses 12 passos que foram criados e foi chamada a atenção para esse tipo de conduta dos membros que frequentemente passam por recaídas quando começam a agir dessa forma. Então, o nono passo é: permita que se aprofunde sua mente cada vez mais a grande ajuda que você presta às outras pessoas e não trate de lembrar que o programa de AA ou NA está ajudando a você. Entender o programa não é difícil. Para as pessoas que estudam e conhecem a filosofia de Alcoólicos Anônimos, se sabe que não existe nenhuma fórmula mágica na literatura ou uma senha secreta sobre os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Qualquer pessoa que tiver acesso à literatura e que a estude e que a entenda vai saber como funciona o programa de recuperação. Dentro das comunidades terapêuticas e grupos que existem de recuperação, grupos de apoio, funciona da mesma forma. Todos que tiverem acesso e interesse em aprender sobre o funcionamento de uma comunidade terapêutica vão ter oportunidade de aprender sobre. Entre entender, falar, transmitir a mensagem ao alcoólico, ao adicto que ainda sofre, tem uma distância enorme, às vezes, distância essa que às vezes é imposta pelo próprio adicto, pelo próprio alcoólatra, que sabe tudo, mas não pratica nada, que fala sobre a recuperação, mas não vive ela. O padrinho uma vez trouxe para nós, nosso grupo, nossa comunidade terapêutica, a seguinte frase, que eu me recordo até o dia de hoje: feliz é aquele que aprende aquilo que ensina. Concluindo, a recuperação é estudada, ela é informativa. O que se pode então tirar de conclusão sobre isso? Como qualquer doença, a dependência química e o alcoolismo, elas precisam ser estudadas. Quais as melhores
formas de tratamento que existem, quais as melhores formas de aplicar esse tipo de tratamento. Mas saber sobre como aplicar o tratamento e aplicar o tratamento são duas coisas extremamente diferentes, né? A teoria e a prática. Então, para viver em recuperação, você precisa da prática. Precisa sim do entendimento, precisa sim do estudo, mas sem a prática não vai haver recuperação. Muitos membros, muitas pessoas que frequentam os grupos, às vezes sabem tudo sobre recuperação, sabem tudo sobre o programa, sabem como transmitir a mensagem para os outros irmãos de caminhada, mas não conseguem se manter em recuperação. Por quê? Porque agem totalmente diferente daquilo que pregam, daquilo que ensinam. E isso acontece com muita frequência. Então, esse nono passo, passo que antecede uma recaída, é algo que acontece frequentemente dentro das comunidades terapêuticas, dentro dos grupos de recuperação. Por isso que é bastante importante a gente prestar atenção sobre a nossa conduta, o nosso comportamento em relação a ele. Pessoal, o conteúdo de hoje trouxe sobre mais 3 dos 12 passos que podem anteceder a recaída. O 7º, o 8º e o 9º. Então eu peço a colaboração de todos aí. Quem quiser, deixa o seu comentário. Aquela pessoa, aquela família que ainda tem alguma dúvida, aquele membro de grupo que tem alguma dúvida, que tem algo a acrescentar, coloca aí nos comentários. Deixa teu comentário, nos ajuda a criar cada vez conteúdos mais interativos e que ajudem a tirar a dúvida daquelas famílias, daqueles irmãos de caminhada que têm a sua necessidade, para que a gente possa fazer com que esse canal seja mais uma forma de prevenir, de contribuir para a recuperação de muitos irmãos de caminhada. Deixa teu like, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, com os grupos que tu tem no WhatsApp, compartilha no Instagram aí com a galera, para que a gente possa crescer mais, né, pessoal? E isso possa se tornar uma ferramenta para a recuperação também, assim como é para mim. Certo, pessoal? Um abraço, até o próximo conteúdo.